19. O versículo vai ser apenas o versículo de número 19, 31. Êxodo, capítulo de número 12. A epígrafa diz o seguinte: a instituição da primeira Páscoa. Aqueles que acharam, por gentileza, digam: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Versículo 1 diz assim, no capítulo 12 de Êxodo: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. João 19, 31 diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilato que lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados. Oremos. Soberano Deus e grandioso Pai, mais uma vez diante de Ti, Senhor, diante desta palavra lida, estamos nós te pedindo, rogando ao Senhor que dê o Espírito Santo, Pai, sobre nós. Senhor, eu reconheço a minha pequenez e a minha insignificância. Sou carente, Pai querido, de Ti até o extremo. Sem Ti não sei andar, sem Ti não sei falar, sem Ti não sei respirar, sem Ti não sei agir. Então, ó Senhor, por excelência, a saber, o nosso adorável Espírito Santo, encha este humilde servo que Te clama, que Te roga, porque, Senhor, necessito tão somente ser um instrumento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deis tomar o Teu assento, glorificando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lemos dois textos, 2 livros, embora
sendo os dois escritos em períodos diferentes. Um no Antigo Testamento, o segundo livro do Pentateuco, escrito pelo nosso irmão Moisés, a saber, o livro de Êxodo, que fala dos progressos do povo, da história do povo, no momento em que eles estão escravizados ali no Egito. Essa escravidão durou 440 anos. E o outro texto, quarto livro do Novo Testamento, a saber, o livro do discípulo do amor, a saber, Yohanan, nos originais do hebraico, traduzido para o nosso português, significa João. Queridos, santos, eleitos, vasos de Deus, pedras, estamos diante de duas passagens que traz à memória exatamente o dia em que se comemora, o mundo se comemora aí o domingo de Páscoa. A palavra Páscoa significa nos originais do hebraico Pesach, que traduzindo para o nosso idioma português brasileiro significa passagem. A história aqui escrita, ela relata um momento em que Deus dá cabo a uma escravidão que durou 440 anos no Egito. A história nós conhecemos. O povo é levado da terra de Canaã para o Egito no tempo em que o governador José governava sob a liderança de Deus aquela nação que veio ser uma das nações, um dos impérios mais poderosos sobre a face da terra, a saber, o Egito. Em meio à idolatria de tantos e tantos deuses, a saber, a poderosa deusa Ísis, o deus Zeus, Apolo, Poseidon, Sera, dentre outros e outros deuses do Egito, Deus levanta um homem para glorificar o teu nome. Um homem que não se curvou diante do Deus Sol, a saber, Faraó, que aprendeu a adorar somente um único e soberano Deus. Aleluia! Aprendeu a se dobrar, a se curvar diante de apenas uma entidade espiritual, a saber, Jeová Jafé. E a Bíblia vai nos falar, vai nos relatar que agora José é um governador muito bem sucedido. Mas a história de José, ela é arbitrária ao sucesso que Deus o promove agora no Egito. Foi vendido pelos seus irmãos,
por pura manifestação gloriosa de Deus, o trabalhar divino, porque o que Deus faz não é para que nós venhamos entender, compreender somente para se aceitar, e por determinação soberana de Deus, porque Deus sabia da fome que haveria de vir sobre todo, não só sobre o Egito, mas sobre todo o mundo, e para que a nação eleita, saber Israel, fosse salva do extermínio que viria sobre a terra, Deus agora envia José na frente. E a Bíblia agora vai dizer que Deus promove o sucesso de José no meio do cativeiro. E agora José, para que se concretizasse, se realizasse os sonhos de Deus na vida dele, se curvam diante dele nada mais, nada menos aqueles que um dia venderam José para ser escravo. Se curvam diante dele aqueles que um dia pensaram que estavam fazendo mal, mas estavam fazendo bem. Glória a Deus, aleluia. Porque foi determinação de Deus. Existem duas provas na vida do cristão, na minha vida e na tua vida. Uma chama-se prova permissível e a outra se chama prova soberana. A prova soberana é aquela que Deus determina que vai acontecer na minha vida e na tua vida, e ponto final. Não tem oração, não tem jejum, não tem subir um monte, não tem jejum que quebre isso. Porque é determinação soberana de Deus. Deus determina que vai acontecer em ponto final. E uma é outra, se chama permissível, mas que Deus permite que venha contra mim, contra a tua vida, mas as duas estão sob o controle de Deus. E agora, sabendo que o teu pai ainda está vivo, através dos teus irmãos, a Bíblia vai falar que para que o povo fosse preservado, José traz o seu pai e toda a sua família para perto dele, para a terra de Gósen, no Egito. E o lindo dessa história é que enquanto o governador José e aquele faraó que conheceu o poder soberano das mãos de Deus por intermédio de um homem mortal, faraó aprende não adorar, mas reverenciar a entidade espiritual, a saber, Jeová Rafá, aleluia, o Deus da provisão. Só que a Bíblia diz que José falece, morre também o faraó, e levanta-se um outro faraó, porque faraó era status, era uma posição, então ela não podia ser mudada de nome, ela era uma posição que o próximo sucessor teria que ser chamado faraó também. Só que esse faraó não conhece o Deus de Israel, o Deus de Jacó, aleluia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não conhece o Deus de José, e não conhece o Deus que aquele faraó aprendeu a reverenciar. E ele se assusta, porque o povo hebreu crescia demais. E temendo que aquele povo um dia entendesse do poder que eles tinham, viesse a tomar o Egito. E agora aquele faraó então faz uma imposição e escraviza o povo. Só que quanto mais ele escravizava, mais o povo crescia. O povo hebreu, o povo de Israel, ele é comparado à flor de esmirra. A esmirra é uma florzinha pequenininha, muito pequena, branca, mas que todas as vezes que se alguém pegasse ela, esmagasse,
mais ela exalava perfume. Quanto mais se massacrava ela, mais ela exalava o perfume, e o cheiro dela ia longe. Assim era o povo. Quanto mais ele era massacrado, mais ele crescia. Porque não era qualquer povo, era um povo escolhido por Deus. Era um povo que tinha uma marca, a marca chamada da promessa na vida deles. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Eu e você também temos uma marca. Uma marca que toda vez que o inimigo das nossas almas olha para mim, olha para ti, ele tenta abafar, ele tenta destruir, ele tenta neutralizar, porque essa marca é poderosa, essa marca é o teu passaporte. Que coisas grandes acontecerão na tua vida. Glórias. Aleluia. Que coisas grandes serão manifestadas na tua vida. O diabo sabe disso. É por isso que você é tão perseguido. É por isso que você é tão massacrado. Porque o diabo vem contra você com poder, todo o seu poder ibérico, tentando dizer que você não é nada, tentando dizer que você não é ninguém, tentando tocar no teu psíquico, no teu sentimental, tentando fazer que você se sinta pior do que nada. É mentira do diabo. Porque um dia a passagem também passou pela tua vida. Você também teve um momento transitório, um momento em que você não conhecia Deus, e agora você conhece. E o interessante que no livro de Êxodo ele vai dizer que precisava ser um cordeiro e não um coelho. Tinha até 1 ano de idade, sem mácula, ou seja, um cordeiro que fosse perfeito. Porque aquele cordeiro precisava ser sacrificado. Aquele cordeiro precisava morrer para que um povo vivesse. E agora a Bíblia vai dizer que no final da tarde, já tardinho, o cordeiro precisava ser sacrificado. E o sangue teria que ser banhado. Eles teriam que pegar o isopor, que era um tecido parecido com uma esponja, e mergulhasse o isopo dentro da botija cheia do sangue do cordeiro e passasse nos umbrais da porta e na veiga, a parte de cima da porta. Porque naquela noite Deus estaria mandando o anjo da morte passear sobre aquele lugar, sobre aquela terra. E aonde não estivesse a marca do sangue do cordeiro, o vingador do sangue, o anjo da morte, iria entrar e iria matar todo o primogênito. Se um primogênito morresse, querido, daria cabo a uma história. Porque o primogênito, ele recebia benefícios que nenhum dos outros filhos recebiam. Ele recebia a bênção sacerdotal e a bênção da primogenitura. Ele ganhava o direito de ter coisas que nenhum outro dos seus irmãos iriam ter. E a Bíblia vai dizer que naquela noite o vingador da morte passa, e que eles pegassem um cordeiro de 1 ano, se uma família fosse muito pequena, que não comesse sozinho, porque tem
seja o nome do Senhor. Estragaria, apodreceria. Páscoa significa passagem. O momento em que o povo agora recebe de Deus o direito de continuar participando daquilo que era o projeto inicial. O povo que outrora estava demandado, estava afastado, agora é resgatado para perto do projeto. E no livro de João, nós lemos que, louvado seja o nome do Senhor, como era sábado, e no judaísmo há uma lei que eles precisam guardar o Shabat, que o Shabat é o sábado, o dia do descanso. Só que o texto lido diz que aquele sábado era grande. E é isso que eu quero que você entenda. O primeiro sacrifício na cruz, ele aconteceu cerca de 400 anos antes de Jesus. Se bem que nos tempos de Josué já sacrificavam, pessoas já eram sacrificadas na cruz. Só que isso só se tornou oficializado uns 400 anos antes de Cristo. E era uma morte, uma pena de morte, uma das mais terríveis para a época. E nem sempre se sacrificava alguém no sábado. Nem sempre eram sacrificados na Páscoa. Quando a Bíblia relata que aquele sábado era grande, ela está nos falando, nos dizendo, nos relatando, nos fazendo lembrar que aquele sábado era grande porque era um sábado de Páscoa. No judaísmo são 7 festas. E a da Páscoa foi uma das primeiras festas que foi instituída por Deus, que era exatamente um momento transitório em que o povo iria sair de uma situação escrava para a sua liberdade. Outrora, eu e você estávamos sob o domínio do pecado. Outrora, eu e você vivíamos sob o controle do império do mal. Achávamos que tínhamos liberdade, mas não tínhamos. Achávamos que tínhamos alegria, mas não tínhamos. Achávamos que nós éramos felizes, mas nós não éramos felizes. Só que aquele sacrifício, diferente dos outros, aquela cruz, diferente das outras, ela não estava pendurando assassino, porque cruz foi feita para homens assassinos. Homens que se declarassem contra o reino
Romano. Contra o Império Romano. Eram homens que eram considerados pessoas que tentassem revogar a lei romana. Só que o livro de João, você só vai achar isso no livro de João. Ele fala que aquele sábado era grande, porque não era um assassino que estava morrendo, era um cordeiro sem mácula. Pedro, João, Tiago, Zebedeu, Judas, todos os discípulos de Jesus foram homens que pecaram, e pecaram até o extremo. Mesmo conhecendo Jesus, foram homens que pecaram, e pecaram até o extremo. Só que Jesus não. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, que Abraão leva ao monte do Moriá o seu filho Isaque para ser sacrificado. E a Bíblia vai dizer que Isaque olha para o pai e fala: pai, aqui está o holocausto, já levantamos, porque o holocausto estava caído, levantamos. O holocausto está limpo, está aqui a lenha, está aqui o tutelo, mas cadê o cordeiro? Só para ser sacrificado o cordeiro. Cadê o cordeiro? Aleluia. E enganam-se aqueles que pensam. A pergunta não foi respondida. Pelo menos 1800, 1700 anos aquela pergunta ficou no ar. Cadê o cordeiro? Aquela pergunta só foi respondida no dia em que Jesus desce ao Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista sabia que a pergunta precisava ser respondida. Aleluia. Glória ao teu nome. Cadê o cordeiro perfeito? Cadê o cordeiro sem máculas? Cadê o cordeiro sem pecados? Porque tem um povo esperando por ele. João sabia que aquela pergunta precisava ser respondida. E ele vê o meu Jesus, o teu Jesus, cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. Aquele que iria trazer eu e você para perto do projeto. E aquele homem rabugento, grosseiro, aquele homem chamado por alguns de muito bravo, se derrete todo, aponta o Deus e fala: vocês perguntaram pelo cordeiro. Olha aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí o cordeiro que vai trazer, eu que vai levar eu e você para perto do projeto de novo. Glórias. Aí o cordeiro. Daí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que vai padecer, que vai morrer. Na sexta-feira da Páscoa. Na sexta-feira ele vai declarar o seu amor por mim e por você, cambada de pecadores.
camada de incrédulos, camada de perversos. Mesmo sabendo que você é perverso, mesmo sabendo que você é pecador, mesmo sabendo que você é um miserável que vai negá-lo todo momento, Ele vai te amar, Ele vai provar o teu amor na cruz. Era isso que João estava dizendo naquele momento. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis que se manifesta na noite deste dia este Cordeiro santo, puro, que morreu naquela cruz porque você não conseguiria pagar o preço, porque você não conseguiria suportar. Ele suportou, mesmo sabendo que você não iria suportar tanta coisa. Ele foi lá e falou: mas eu quero, eu vou até o fim. Mesmo sabendo que muitas das vezes eu começando comigo, e você iríamos virar as costas para ele. Ele falou: eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E esse Cordeiro se manifesta na noite desse dia. Glória a Deus, aleluia! Para te falar, o preço foi pago. Eu te comprei. Aleluia! Glória a Deus! Se Ele te comprou, você não é um qualquer. Você não é um sem dono. Você é alguém muito importante. Aleluia! Aleluia! Mediante esta palavra, quero saber se tem alguém para Jesus à noite desse dia. Quero saber se tem alguém que vai dar valor àquilo que foi feito, o preço que foi pago. Porque quando um criminoso que não era digno de morte, o seu crime não era passivo de morte, o judaísmo vai dizer que aquele homem, ele era posto em uma cela. E quando ele cumpria o teu último dia que ele era necessário pagar dentro da cadeia, ele recebia um alvará de soltura com o emblema de Roma, o selo de Roma. Não importa quem você é, E abaixo a frase: o que você fez. o preço foi pago. Eu já paguei o preço. Jesus conhece o seu interior. Só que Ele sabe que você não consegue. Quantas vezes você caiu, Você não conseguiria pagar o preço sozinho. acertar. O sacrifício estava pronto E o desespero te fizer e o Cordeiro precisava morrer. Não importa pra onde você foi, se na escuridão. E a Bíblia diz que às 9h da manhã Jesus é colocado na cruz. E não desiste de Só. você. Porque a noite anterior da quinta-feira, E você no Getsemane, importa com que você. significa lugar de prensar o azeite, Tão grande assim, ele não desiste de você. Ele amargou Se importa com você.
Ele foi esbofetado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Sofreu, Jesus não jantou. Jesus não tomou o café da manhã na sexta-feira. O que você fez? Jesus Foi flagelo. seu interior também. Quantas vezes você Carregou a cruz, tentando acertar, foi pregado mas a tristeza e agonizou das 9 horas até as 3 horas da tarde. não importa pra onde você foi. Porque a morte, ela só arrastava Aleluia, Deus que tivesse pecado, mas a morte olhava para Jesus e falava: eu não tenho força para te levar porque você não tem pecado. glória a Deus. Ele se importa com você. E agora Jesus Nunca vi um amor tão grande. exclama a frase mais linda de toda a Bíblia Sagrada. Ele fala: Pai, tuas mãos eu entrego meu espírito. Está consumado. Meu Deus! Mas eu estou pagando o preço. O preço está pago. O preço está pago. O preço está pago. Glória a Deus. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que você tivesse vida. E se você estivesse aqui na noite desse dia, é por isso que eu vou te fazer mais uma vez esse convite. Por onde junto de você, ele foi até o fim. Cadê a primeira água para Jesus na noite desse dia? Esteve afastado dos caminhos do Senhor, mas na noite desse dia quer se reconciliar, quer sentir de novo o direito da passagem, de passar por este mundo, pelo pecado e aceitar a Cristo. Cadê você que quer fazer uma nova aliança com Cristo? Que Deus se Cristo te conceda uma nova oportunidade. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia.